Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Olá, eu sou Natalina Nini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier que pretende levar a você informação de qualidade que contribua para o seu bem-estar. Hoje vamos falar sobre câncer de próstata, aliás, sobre os cuidados que os homens devem ter aí ao longo da vida com a próstata para evitar ou para detecção precoce de um possível câncer. Estamos no Novembro Azul. E comigo, para esclarecer diversas dúvidas, está Luiz Augusto Dourado Lemos. Ele é urologista da Fundação São Francisco Xavier no Hospital de Cubatão. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade por divulgar um tema tão importante. Sem dúvida nenhuma. E estudando um pouquinho sobre esse tema, doutor Luiz, eu encontrei uma margem muito preocupante, que é uma expectativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, de quase 70 mil novos casos em 2019. E a gente está falando do século XXI, da era da informação, da era da tecnologia. E embora o quadro tenha melhorado, se a gente for comparar a anos anteriores, a décadas anteriores, 70 mil novos casos ainda é um número muito alto. Na sua avaliação como médico, quais são os fatores que contribuem para essa marca tão ruim ainda? Existem fatores de risco que levam ao surgimento da doença, do câncer de próstata. O que já tem comprovado, que a gente já sabe, é que os hábitos alimentares e o estilo de vida estão diretamente ligados ao aparecimento do câncer de próstata. Então, pessoas que têm alta ingesta de gordura animal, obesidade, pessoas que têm história familiar muito forte têm uma chance maior. Vou dar um exemplo: quando você tem um parente em primeiro grau, isso aumenta a sua chance em 2 vezes. Quando você tem 2 parentes em primeiro grau, aumenta a sua chance em 6 vezes de ter a doença. Tanto é que a gente até recomenda que esses pacientes, quando têm história familiar, comecem o exame preventivo um pouco mais cedo do que o esperado. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia hoje é que todos os homens façam exame preventivo de próstata após os 50 anos de idade. Porém, quando há uma história familiar, a gente recomenda que seja começado 5 anos antes, aos 45. Doutor, o envelhecimento, nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo, né? A gente tinha antes uma pirâmide em que a expectativa de vida não passava dos 65, 70 anos. Hoje a gente percebe que os brasileiros estão vivendo mais. O envelhecimento também é um fator de risco para o aparecimento do câncer de próstata? Sim, quanto mais a pessoa atinge uma idade mais avançada, a chance de aparecer o câncer é quase certa. A incidência de câncer de próstata depois dos 90 anos, ela gira em torno de 95% a 100%. Nossa. Ou seja, quase todas as pessoas vão ter câncer de próstata na vida, mas não necessariamente elas vão morrer por causa desse câncer de próstata. Aliás, falando em morrer, quando a gente fala de câncer, ainda existe muito esse estigma de sentença de morte. No caso do câncer de próstata, quando detectado precocemente, quais são as chances de cura? Em torno de 90%. É muito alto. É muito alto. Então, por isso que... E o que chama atenção é que o câncer de próstata ele não dá sintoma na sua fase inicial. Ele é assintomático. Ele é assintomático. Silencioso. Silencioso. Quando os pacientes começam a ter algum tipo de sintoma, na grande maioria das vezes ele já está numa fase um pouco mais avançada, em que nós perdemos a chance de curar esse paciente. Por isso que a gente sempre insiste e bate na tecla da prevenção, independente do paciente sentir alguma coisa ou não. Ou seja, atingiu aquela idade, é hora de fazer o exame. Não necessariamente no Novembro Azul, o urologista vai estar lá todo ano, né? A gente usa o novembro para lembrar o paciente de que ele tem próstata e de que ele tem que fazer esse exame anualmente. Porque hoje, o câncer de próstata, depois do câncer de pele, ele é o que mais acomete o homem. Exato. Então a gente tem que bater nessa tecla para que as pessoas procurem um urologista para fazer um exame tão simples, tão rápido, que pode dar muita informação.
É importante dizer que o exame ele não vai prevenir o indivíduo de ter a doença, mas ele pode detectar o câncer de uma forma precoce e dar uma chance de vida muito grande para essas pessoas. Quando a gente fala do segundo câncer que mais acomete os homens, o senhor acredita que uma mudança de cultura também contribuiria para a diminuição desses índices? Sim, mudança de cultura e também de comportamento, né? A gente sabe que hábitos saudáveis, prática de exercícios, tudo isso também está ligado à prevenção do câncer de próstata, já que foi comprovado que a ingesta de gordura animal e a obesidade são fatores que contribuem. Então, isso é um fator, mas há também a perda da vergonha em fazer o exame, do preconceito em fazer o exame. Ainda existe preconceito, doutor? Ainda Muito existe. preconceito? Graças a Deus ele diminuiu. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na rede pública, nós tínhamos mais ou menos 2 pacientes por mês que se recusavam a fazer o exame. Hoje eu tenho mais ou menos 2 pacientes por ano, graças a Deus, que se recusam a fazer o exame. Então, graças a Deus, isso está caindo por terra. Esse estigma de que o exame tira a masculinidade. E eles se recusam justamente por essa cultura machista? Por essa cultura. Eles não se convencem que aquele exame é o que pode salvar a vida dele de repente? A frase que a gente mais escuta quando o paciente recusa no meu ninguém põe a mão, é mais ou menos por aí. Gente. E a gente tem que conversar, cabe ao médico conversar, explicar a importância do exame para que ele não se arrependa depois, porque se passar de uma certa fase e realmente a pessoa tiver com uma doença, a gente perde o tempo ideal de tratamento. A gente nunca quer detectar um câncer de próstata, mas quando pegar, a gente quer pegá-lo no início, porque a gente vai dar uma expectativa de vida muito maior para aquela pessoa. Doutor, a gente sabe que o cigarro é um grande vilão para o câncer de pulmão, né? Mas o tabagismo é um mal que afeta o organismo como um todo. Esse mau hábito também pode contribuir para o câncer de próstata? Para o câncer de próstata, não. Ainda não foi comprovado nada. Mas tem um câncer na urologia também que está muito ligado, que é o câncer de bexiga. Ele está muito ligado ao tabagismo. Então, muitas vezes o paciente vai numa consulta de prevenção de câncer de próstata e a gente conversando, pergunta se ele está fumando, Sim. se ele não está fumando, e a gente já aproveita para ver outras coisas também, para checar se a bexiga está em ordem, outros órgãos também. A gente não trata somente da próstata, mas também de um indivíduo como um todo, né? E aí muitas vezes se descobre que não tem problema na próstata, mas tem um câncer na bexiga. Isso aconteceu inclusive com o nosso saudoso Mário Covas, né? Sim, exatamente. Que hoje a gente até abre espaço aqui para desejar força, né? Para o neto dele que está enfrentando uma doença que foi descoberta, um câncer, entre aspas, por acaso. Ele tem a nossa torcida, se Deus quiser. Ele tem, sem dúvida, toda a nossa torcida e ele vai passar por isso com certeza. Doutor, quando a gente fala de prevenção, a gente sabe que as mulheres, de modo geral, se preocupam mais com a sua saúde preventiva. Os homens precisam aprender com as mulheres nesse quesito? Eles precisam procurar o urologista, assim como as mulheres procuram com frequência o ginecologista? Aliás, graças a Deus que existem as mulheres, porque muitas levam os seus namorados e maridos, né? Às vezes eles não estão com desejo de fazer o exame, mas às vezes chegam lá meio contrariados, mas trazidos pelas suas acompanhantes, pelas suas companheiras, e isso é muito saudável. Isso mostra que realmente quem ama cuida. Sem dúvida. É mais ou menos por aí. Então, o importante é a gente terminar com esse estigma, a gente acabar com isso de que o toque retal não é um exame que vai tirar a masculinidade de ninguém, que dura poucos segundos, mas dá muita informação para o urologista. Fundamental. O senhor disse que o câncer de próstata é um câncer silencioso, assintomático, e que quando detectado, porque ele já está instalado. Não há, assim como no câncer de mama, não há como prevenir o câncer de próstata, né? Não há um exame que você consiga fazer para prevenir. No caso do câncer de mama, nós estivemos no Outubro Rosa, os nódulos, principalmente no autoexame, são o primeiro sinal de alerta que algo pode estar errado. No caso do câncer de próstata, quais são os sintomas que, quando a doença já está instalada, acomete o homem? Geralmente esses pacientes, eles contam para a gente uma dificuldade para urinar, né?
são pacientes que chegam para nós com queixa de ardência para urinar, levantando várias vezes à noite para urinar. Podem contar inclusive dor na parte inferior do abdômen, ou seja, está acumulando urina, não está conseguindo esvaziar totalmente a bexiga, porque tem algum fator obstrutivo fazendo isso. Só que tem outras doenças prostáticas que também fazem isso. Sem dúvida. Então, por isso que nós temos que investigar sempre quando o paciente chega com essa queixa. Alguns, infelizmente, chegam com dores nas costas, dores em região lombar, dificuldade em deambulação, já indicando, inclusive, provável metástase, né, na região de coluna. Então a gente sempre torce para não pegar esses casos, porque certamente passou da hora de você fazer alguma coisa mais efetiva para o paciente. Talvez a gente não vai mais falar em cura para esses pacientes, mas vai falar em cuidados paliativos. O câncer de próstata, ele tem alto índice de metástase, doutor? Sim, diferente de outros tumores, ele é um tumor que normalmente ele é mais lento que os demais, ele não tem progressão rápida. Você dificilmente vai descobrir um câncer de próstata em fase inicial e você vai falar que você vai ter 6 meses de vida. Não, isso não existe. Geralmente, a maioria dos tumores, a grande maioria deles, tem uma história natural que vai ao longo de alguns anos. É muito raro você pegar pacientes com história de evolução rápida. Acontece, mas é muito raro. Quando acontece, nós costumamos ver mais frequentemente nos jovens. Porque jovens podem ter câncer de próstata. Jovens que eu estou falando na faixa dos 45, 50 anos. A gente faz um rápido intervalo e a gente abre o próximo bloco falando justamente dessa característica de jovens, na média aí dos 45, 50 anos, que podem desenvolver a doença. Não saia daí, até já.
Saúde Minas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. A gente tinha ido para Piracicaba, daí no meio do caminho a gente tinha um carro todo estraçalhado ali, daí a gente parou o carro um pouco mais à frente e foi socorrer. Não sei porquê, eu viro, na hora que eu vejo, vem um carro em alta velocidade desgovernado na nossa direção. Eu tava no canteiro central da pista e não me dei conta do que tinha acontecido, só eu virei pro lado e falei, Elisa, você tá bem? E quando eu olho pro lado, a Elisa não tava comigo. Eu estava grávida de 8 meses e aí o trânsito estava meio parado, eu fiquei no telefone, trabalhando, mandando mensagem, recebendo mensagem. De repente o trânsito começou a andar e quando eu fui ver eu estava 80 por hora, sem perceber. E eu só percebi quando eu bati no carro da frente. Eu fui visitar uma amiga, aí eu fui, visitei e esqueci umas coisas na casa dela. Eu tive que fazer um retorno, meu telefone tocou e caiu embaixo do banco. Na hora de pegar o celular que tocou, uma cegonheira cheia de carro bateu no meu carro. E o meu carro destruiu. Eu nem acredito que eu tô aqui. A pessoa que me atropelou estava no celular. Tive muita sorte. Eu podia ter perdido o neném, né? Eu ouvi as pessoas olhando e falavam pra mim, a menina tá viva. O mês e a cor mudaram. O objetivo não. Novembro Azul. Não importa o homem que você é, seja aquele que cuida da sua saúde. Procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência e previna-se contra o câncer de próstata. A informação é o melhor remédio. Estamos de volta e você está no Saúde e Atitude. No programa de hoje falamos sobre a prevenção, sobre a detecção precoce do câncer de próstata. Está comigo Luiz Augusto Dourado Lemos, urologista da Fundação São Francisco Xavier no Hospital de Cubatão. Doutor Luiz, a gente encerrou o primeiro bloco falando do aparecimento do câncer de próstata em pacientes mais jovens, de 45 a 50 anos. Em que casos isso pode acontecer? Olha, normalmente são pacientes que têm história familiar, na grande maioria das vezes tem história familiar. É muito raro, graças a Deus esses casos são raros, né? Dos pacientes jovens hoje são exceções, mas na grande maioria das vezes tem história familiar envolvida, geralmente 1 ou 2 parentes em primeiro grau. E aqueles fatores de risco que a gente já comentou, geralmente tem associação com hábitos não saudáveis, né? Obesidade, mas a grande maioria das vezes tem história. Quais são os exames que são feitos para a detecção do câncer de próstata? Bom, é importantíssimo ter uma história clínica, então o bate-papo com o médico para detectar todos esses fatores de risco é muito importante. O toque retal que a gente faz para verificar se tem algum nódulo na próstata, o médico quando faz o toque ele vai atrás disso, se a próstata tem uma consistência diferente ou se tem algum nódulo diferente. E o exame de sangue, o PSA, que a gente pede anualmente para todos os homens. Então esses 3 são fundamentais para a gente detectar se tem alguma alteração. Quando existe alguma alteração em algum desses exames, o médico pode pedir uma biópsia de próstata para tentar fazer o diagnóstico do câncer.
O exame de PSA não substitui o exame de toque retal, né? Tem Não. muito homem que acha que, Não. eu vou fazer o PSA, não preciso fazer o exame de toque retal. Nem o toque substitui o PSA. Um complementa o outro. Entendeu? A eficácia dos dois exames juntos é muito alta. A eficácia de um apenas não é tão alta assim. Pode haver falhas. Então, sempre um complementa o outro. Um vai ajudar o outro. É fundamental fazer os dois. Quando a gente fala de alteração no exame de PSA, muitos homens, quando fazem o PSA e tem alguma alteração, eles se assustam, né? Especialmente quando estão fora daquela margem de referência. Essas alterações muito próximas da margem de referência ou fora da margem de referência, necessariamente indicam um câncer de próstata? Não necessariamente, porque existem outras doenças prostáticas que também podem aumentar o PSA. Daí a importância de se tirar uma boa história, a importância de se fazer o exame físico, o toque retal para verificar se aquela próstata pode estar crescida de tamanho de uma forma benigna, que nós chamamos de hiperplasia benigna, ou se o paciente tem alguma, por exemplo, um simples caso de infecção urinária, pode fazer o PSA realmente ficar mais alto e não necessariamente o paciente está com câncer. Então, por isso que o PSA ele não é específico do câncer de próstata. Quando ele está alterado, ele chama a atenção de que precisa de uma investigação. Como você colocou agora, então os homens que nos assistem podem ficar tranquilos que nem toda alteração ou doença na próstata é maligna. Não. Existe a hiperplasia benigna de próstata muito comum nos homens e que pode atrapalhar o homem para urinar. Isso faz com que eles procurem um médico. E nem sempre eles estão com câncer. Claro que a gente já aproveita para verificar se a pessoa realmente tem um câncer de próstata ou não, mas se ela não tiver uma hiperplasia benigna, isso é facilmente tratável. Qual que é a relação e a importância da biópsia para a definição de um tratamento para o paciente? Olha, a biópsia ela vai definir muita coisa para a gente. Quando a gente faz uma biópsia de próstata e o médico patologista analisa o material, ele vai dar uma nota para aquele tumor. Uma nota de agressividade. Isso para nós é muito importante, porque vai inclusive nos ajudar a definir conduta. Se a gente deve ser mais agressivo, ou seja, se trata de um tumor que não tem potencial de se espalhar tão rápido, ou se é um tumor que é muito agressivo, que pode se espalhar muito rápido, ou já se espalhou. E isso realmente vai ajudar muito a gente. Então a biópsia, ela dá como se fosse uma nota para o tumor. E essa nota vai definir muita coisa para a gente. Hoje, quais são os principais tratamentos disponíveis para câncer de próstata? Existe um protocolo genérico ou é paciente por paciente? Existe mais ou menos um protocolo, mas é claro que cada caso é um caso, porque às vezes o paciente vem com outras doenças associadas, com outras comorbidades e que nem sempre eles vão se encaixar naquele protocolo. Você está com tal nota, vai fazer tal tratamento. Mas hoje em dia a gente pode resumir da seguinte forma. O tratamento hoje, sempre que eu busco a cura, eu tenho disponível cirurgia ou radioterapia. Essas duas formas conseguem curar um paciente, desde que no início. Entre as formas cirúrgicas, existe a cirurgia tradicional, que é realizada de forma aberta, existe a videolaparoscopia e hoje em dia o padrão ouro, que tem sido muito divulgado, muito difundido no país, a cirurgia robótica, em que um médico comanda um robô do lado de fora da sala de cirurgia e o robô executa praticamente todos os tempos cirúrgicos com uma precisão realmente muito boa. Doutora, a orquiectomia, ela é um tratamento? A orquiectomia é um tratamento. Eu vou tentar explicar para você da seguinte forma. O câncer de próstata, ele é dependente de testosterona durante boa parte da história dele. Ele é sensível à testosterona, então ele precisa desse hormônio. E quando eu faço bloqueio hormonal, eu suprimo a testosterona desse meu paciente, esse tumor tende a estacionar, ele tende a não evoluir, consegue até retroceder em alguns casos. Então, uma das formas que eu tenho de fazer o bloqueio hormonal é através de medicamentos e a outra forma é a orquiectomia. Então, é um dos tratamentos que às vezes é oferecido ao paciente quando ele não quer tomar remédio ou quando ele não tem acesso a essas medicações, a gente pode propor a orquiectomia. E é eficaz? E é eficaz. O tratamento do câncer de próstata, ele leva à disfunção erétil e à incontinência urinária?
Quando o paciente é submetido a cirurgia ou radioterapia, existe uma chance dele ter essas duas sequelas. Incontinência urinária varia em torno de 1 a 2% dos casos, disfunção erétil em torno de 5 a 8% dos casos, mais ou menos. Portanto, existe uma chance sim dele sair com disfunção erétil, mas a grande maioria não. A grande maioria sai com ereção preservada e com continência preservada. O senhor falou no começo do programa com relação a hábitos saudáveis e alimentos saudáveis. Consumir substâncias como licopeno, presente, por exemplo, no tomate, e vitaminas, elas fazem parte dessa alimentação saudável que pode, de fato, prevenir o câncer de próstata? Uma alimentação saudável, sim, mas o licopeno ele já foi considerado uma substância que prevenia o câncer de próstata. Os estudos mais recentes mostraram que não havia relação do consumo de licopeno e a baixa incidência de câncer de próstata. Então, tanto é que algumas medicações que tinham no mercado até saíram do mercado à base de licopeno. Então, o que a gente bate hoje na tecla e deixa como orientação para todas as pessoas: prática de exercícios, boa alimentação, isso vai ajudar bastante a evitar com que o câncer apareça. Pode ser que não evite, mas diminui bastante a chance. Como é a vida pós-tratamento do câncer de próstata para um paciente? Todo paciente que faz um tratamento, por exemplo, um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, ele vai continuar fazendo exames de controle no consultório. Geralmente são exames de sangue feitos trimestralmente no primeiro ano, semestralmente nos anos seguintes. E geralmente ele fica acompanhando conosco por um período em torno de 10 anos. Passados esses 10 anos, quando o PSA se torna indetectável ou muito pouco indetectável, com níveis muito baixos, a gente considera o paciente curado. Doutor, a gente ainda tem um minutinho de programa e eu queria encerrar com um recado do senhor para os nossos telespectadores a respeito da importância da visita regular e da detecção precoce para que a gente consiga diminuir esses índices que, infelizmente, ainda estão aí na casa dos 70 mil novos casos. Pois é. Nós temos hoje um diagnóstico a cada 7 minutos e um óbito a cada 40 minutos. Nossa. Então são números assustadores, são números que mostram que a doença está realmente do nosso lado, presente na nossa família, nos nossos amigos. Então, quando a gente fala para que o paciente procure o médico, faça o exame, mesmo não estando sentindo nada, isso é importante para que a gente evite dar uma doença ruim para a pessoa. Ou seja, eu quero pegar a doença na fase inicial, eu quero dar uma boa expectativa de vida para esse paciente. Não adianta ele chegar com a doença já avançada, porque as notícias podem não ser tão boas assim. Então, quando a gente fala em perder o estigma do toque retal, ou seja, perder esse medo do toque, não vai tirar a masculinidade de ninguém, não vai sangrar ninguém. Tem gente que acha que às vezes vai ter sangramento. Não, isso não acontece. É um exame muito tranquilo. Então, uma vez por ano, não necessariamente no Novembro Azul, procure seu urologista, faça seu exame, que lá na frente você só tem a lucrar. Muito obrigada, Dr. Luiz, pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço. O Saúde e Atitude fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Tchau! Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier.